A paz, igreja. Amém. Uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo e com a maturidade é tirar um pouco da ansiedade do meu coração. Eu digo um pouco porque eu não consigo tirar toda a ansiedade ainda. Mas toda vez que eu me via imbuído na responsabilidade de trazer uma palavra, de ministrar alguma coisa à igreja, a partir do momento em que eu era convidado, até o dia em que eu subia no púlpito, isso me trazia uma ansiedade muito grande por buscar uma palavra, uma mensagem que pudesse edificar a igreja do Senhor. Eu não buscava para mim, mas buscava por amor à igreja, por amor aos servos do Senhor, algo que pudesse fazer diferença. E isso criava em mim uma ansiedade, porque eu ficava dia após dia meditando, buscando. E todas as vezes, quando chegava 2 dias, um dia, às vezes no próprio dia mesmo da ministração, tudo aquilo que eu vinha preparando durante algum tempo, que eu vinha anotando, que eu vinha escrevendo, que eu vinha estudando, para poder fazer uma ministração, vamos dizer assim, tecnicamente correta, com começo, meio e fim, era de alguma forma alterado, mudado, e eu acabava trazendo alguma coisa que não estava no meu script, mas que com certeza estava no script de Deus. E com o tempo eu fui aprendendo a descansar e deixar que o Senhor ministrasse ao meu coração. A única coisa que eu faço ainda é ficar muito atento a tudo que está ao meu redor, porque eu sei que em um determinado momento Deus vai dizer ou vai me mostrar aquilo que Ele quer trazer para a sua igreja. Quando a pastora orou aqui e falou sobre não ministrar aquilo que é do homem, mas aquilo que é de Deus, né? Hoje eu estou aqui sem nenhuma preparação humana para a ministração. A ministração que eu preparei está aqui na palavra, mas não tem nenhuma anotação. Eu não estou mostrando isso por nada, é porque realmente é confirmando aquilo que a pastora orou, de que por mais que nós tenhamos, ou nós queiramos fazer algo que vá acrescentar, de nós mesmos nada acrescenta. Só aquilo que é de Deus acrescenta. O que é do homem nos torna prolixo. Né? O que é ser prolixo? É tentar explicar alguma coisa com muitas palavras. E o Senhor, Ele não precisa de muitas palavras para explicar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Às vezes uma palavra é suficiente para provocar em nós uma mudança de vida, uma mudança no estado atual da nossa vida, algo que venha realmente atender a nossa necessidade. Então aquilo que é do homem nos torna prolixo, repetitivos, cansativos. E o que vem de Deus não é cansativo, edifica, nos ajuda realmente a poder avaliar aquilo que nós fazemos, como nós estamos agindo, e provocar realmente uma mudança significativa no curso da nossa vida e poder reescrever, inclusive, a nossa história. Eu vou ler para vocês um versículo que está, um capítulo de Juízes, capítulo 6, só para nós podermos colocar a palavra de hoje num contexto. E em seguida vamos permitir que Deus se comunique conosco esta manhã. Que Deus possa realmente falar ao teu coração, que você possa estar atento, né, ao que Deus tem para você esta manhã, porque com certeza o Senhor, Ele quer melhorar a nossa situação atual, seja em qualquer área da nossa vida, seja afetiva, seja financeira, seja emocional, seja saúde, o que for. Deus tem essa missão no seu coração, de ajudar aos seus filhos. Isso é de Deus. É da natureza de Deus, amar os seus filhos incondicionalmente. Ainda que nós possamos estar andando diante do Senhor de uma forma não muito adequada, mas o Senhor, Ele vai com amor nos corrigir e nos colocar no rumo, na direção, no propósito que Ele tem para a nossa vida, como a pastora bem aqui disse, entrar no propósito de Deus para a nossa vida e poder receber de Deus tudo que Ele tem para nós esta manhã e todos os dias da nossa vida daqui para frente. Em Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11,
É uma história muito conhecida, mas que tem muito a ver com a nossa atualidade, com o estado atual das coisas, nessa época, na nossa época, no tempo contemporâneo, e não num passado tão distante como se faz ver aqui nessa passagem bíblica. Diz assim: então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe disse: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura, não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, meu Senhor, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas, como a um só homem. Senhor nosso Deus, Pai amado, pedimos, Senhor, toda a clareza, Senhor, da Tua palavra, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, hoje, de tocar no mais profundo do nosso coração, de quebrar as barreiras, Senhor, que nos impedem muitas vezes de reconhecer os nossos erros, as nossas atitudes, e que nos faz, Senhor, permanecer muitas vezes com a nossa cerviz dura diante de Ti, e na nossa teimosia, Senhor Deus, sofrer tudo aquilo, Senhor, que nos é imposto pelo nosso inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que esta manhã a Tua palavra possa ser poderosa e eficaz no coração de cada servo Teu, aqui neste lugar, para que cada um possa se revoltar com esta situação, Senhor, inadequada. Não se revoltar com o Senhor, mas com a situação, Senhor, de penúria, com a situação atual da sua casa, da sua vida, Senhor. Não aceitar, Senhor Deus, esta situação, e com a força do Senhor ser enviado, para que com a sua atitude e disposição possa mudar o rumo da sua vida, Senhor, e reescrever a sua história. Nós rogamos a Ti esta manhã, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, para que esta mudança possa ser na minha vida e na vida de cada irmão aqui presente esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu queria primeiro colocar essa palavra num contexto. Tá? Israel estava fazendo o que não era digno diante do Senhor. E por conta disso, diz a palavra no início do capítulo de Juízes, que o Senhor entregou, em outras palavras, permitiu que os povos daquela terra assolassem a Israel. Como que numa atitude de demonstrar a Israel que, se eles continuassem afastados de Deus, sobreviria sobre eles, eles seriam vítimas das circunstâncias que os cercavam, e os seus inimigos teriam autoridade sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre a sua renda. Israel fazia o que era mal diante do Senhor. E muitas vezes nós não percebemos que estamos também fazendo mal diante do Senhor, que estamos muitas vezes nos desviando do propósito dEle para a nossa vida, para aquilo que Ele determinou para a nossa vida. A primeira coisa que Deus pede a Gideão aqui é que ele derrube um poste ídolo. Você vê a que ponto Israel chegou. Gideão se lembrou que os seus pais e os pais dos seus pais contavam do grande livramento que o povo de Israel havia tido no Egito, as maravilhas que haviam acontecido. E Gideão, numa atitude de filho reclamão, a primeira coisa que ele faz, ele reclama com Deus. Puxa, mas meus pais me contaram tantas maravilhas ao teu respeito.
E agora nós vivemos nesta situação? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Nossa, mas o pastor fala de tantas coisas maravilhosas lá no púlpito, mas quando eu chego em casa, olha o que eu enxergo, olha como está a minha vida. Não sei se vocês estão entendendo o paralelo. Ele sabia das maravilhas que Deus tinha feito, e o povo também sabia. Mas havia lá um poste ídolo para Baal. Eles estavam adorando, não ao Deus verdadeiro. Você está começando a entender, meu amado? Como é que muitas vezes nós, sem percebermos, podemos estar saindo do propósito que Deus tem para a nossa vida, porque o propósito de Deus não é estar aqui apenas no domingo, ou no dia de semana quando tem culto, ou trazer uma oferta. Não é isso apenas o que Deus espera de nós. Deus espera de nós uma vida mais próxima a Ele. Uma vida de confiança, de confiar no Senhor, e de ser testemunho dessa confiança. A primeira pergunta que eu faço, nós todos aqui, nós temos sido testemunhos para o nosso próximo, para o nosso vizinho, para os nossos amigos, para aqueles que trabalham conosco, enfim, nós temos sido testemunhos, realmente, testemunhas de Deus para essas pessoas, ou quando as pessoas olham para você, não conseguem ver em você realmente uma pessoa piedosa, uma pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus? Essa é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. E ver se a sua atitude no dia a dia, seja com seus funcionários, ou seja com o seu patrão, seja com o seu cônjuge em casa, ou com os seus filhos, seja com seus amigos, se a sua vida pessoal, não a sua boca, não a sua língua, mas a sua vida, é testemunho de Deus, da grandeza de Deus para essas pessoas. Se as pessoas olham para você e podem dizer assim, puxa, eu quero ser parecido com esse cara. Esse cara é correto, esse cara é honesto, esse cara tem qualidades que eu gostaria de ter. E sabe o que vai acontecer? Ele vai vir até você e vai te perguntar, por que você é assim? O que você tem de diferente? Talvez você não tenha tido essa experiência ainda de alguém chegar para você e dizer assim, quando você fala, é diferente. Quando você chega neste lugar, parece que alguma coisa acontece no ambiente, é diferente. Sabe quanto é gostoso, sabe você entrar num salão, para fazer uma unha, seja o que for, e as pessoas, que bom que ela chegou. Porque aquilo que você tem ali para falar, para testemunhar, para até falar da sua vida, é agradável às pessoas. E as pessoas sintam e querem conversar com você. Porque elas sentem que há algo em você diferente. Isso é ser testemunho. Não aquela pessoa que chega no lugar e as pessoas dizem para si mesmo, nossa, olha quem chegou, né? Olha quem está aí. Nós temos que cuidar da nossa vida diariamente. E se nós não fizermos isso através das nossas atitudes e demonstrar realmente que nós somos cristãos através das nossas atitudes, a nossa vida vai chegar a um ponto em que chegou a vida de Gideão, que conhecia as grandezas de Deus. Você conhece as grandezas de Deus? Vocês já ouviram as grandezas de Deus, ou não? Ou nunca ninguém contou para você das grandezas que Deus fez e que faz? Quantos testemunhos vocês já ouviram? Gideão também. Ele sabia todas as grandezas de Deus, todos os livramentos que Deus havia dado ao povo. E aonde Gideão estava? Num lagar. Lagar era geralmente feito de pedra, tinha lá um muro, numa certa altura, onde as pessoas pisavam as uvas para fazer o vinho. E por que ele entrou no lagar? Para poder malhar o trigo. Se você ler do capítulo 1, você vai perceber que ele fazia isso para tentar esconder um pouquinho do trigo que ele estava produzindo, porque diz a palavra que os midianitas vinham e invadiam a terra como gafanhotos, roubavam tudo de Israel, roubavam gado, roubavam os animais, roubavam alimento, e aquilo que eles não roubavam, eles destruíam. E deixava Israel numa situação de pobreza, de miséria tão grande, que o povo começou a ter a sua autoestima afetada. O povo estava com uma baixa autoestima tão grande, que o povo não tinha mais ânimo para reagir. E eu quero chamar a atenção exatamente sobre esse ponto.
Como está a sua autoestima? Você sabe o que é a autoestima? O nome próprio já diz, estimar, querer bem. Autoestima é se querer bem. É olhar para você e você saber que você é valioso, que você é único, que não há uma outra pessoa no mundo igual a você, que a possibilidade de alguém ter a mesma impressão digital ou a mesma íris que você é praticamente zero no mundo inteiro, no meio de 6 bilhões de pessoas. Então você é um ser único, criado por Deus para um propósito. Mas as arguras do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia que se levantam na sua casa, na sua vida, entre os seus entes queridos, vão fazendo com que você, de alguma forma, se frustre, fique tão frustrado com o que está acontecendo, que você começa a pegar todas aquelas metas, aqueles sonhos que você tinha, e para que você não fique mais frustrado, sabe o que você faz? Você não persegue mais os sonhos, você começa a diminuir as suas expectativas. Eu vou explicar. Você, quando está com a sua autoestima em baixa, você acha que você merece tudo de ruim que acontece com você. Porque é natural. Você acredita que é natural você ganhar um salário que não é suficiente para sustentar a sua família. Porque a expectativa que você tinha quando você estudou, quando você se preparou, ou quando você abriu o seu negócio, de você prosperar, de ganhar dinheiro, de poder usufruir daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, começou a ficar tão distante, devido às frustrações e às lutas diárias, que você começou a baixar a sua expectativa. Foi baixando, 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 até o ponto em que ela ficou desse jeito aqui. Você malhando o trigo lá um pouquinho, dentro de um lagar, para poder esconder, para que aquilo ali também não seja roubado. E o inimigo, e aí eu estou falando do diabo mesmo, do demônio, ele é mestre em atingir a sua vida e a destruir a sua autoestima. Para que você não persiga mais as metas, para que você não persiga mais os seus sonhos, para que você não reaja a essa situação em que Ele está te colocando. Amados, eu vou dar aqui exemplo de 3 pessoas do mundo. 3 pessoas do mundo que não são cristãs, talvez um dia sejam, não sei, mas que são pessoas extremamente diferentes entre si. E todas 3 alcançaram muito sucesso na vida. E aí eu vou explicar o porquê essas pessoas talvez tenham alcançado tanto sucesso. Alguém aqui conhece Arnold Schwarzenegger? Ok? Quantos halterofilistas existem no mundo? Milhares. Sim ou não? Ainda mais agora com esse negócio do fitness, mais ainda. Mas entre todos os milhares e milhares e milhares que existem no mundo, um austríaco despontou para o sucesso. Entre milhares. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que não tem nada a ver com Arnold Schwarzenegger. Alguém não conhece Gisele Bündchen? E vamos lá, quantos milhares e milhares e milhares de modelos e de pessoas que querem ser modelos e de meninas que dia a dia buscam uma luz ao sol como modelo existem no mundo? Mas a Gisele despontou. Ou não? Eu vou dar uma outra pessoa aqui, vou ver se vocês conhecem. Vocês conhecem Bill Gates? Conhecem também? Pô, vocês estão bem informados. Agora, você acha que Bill Gates é o único gênio que existe no mundo? Existem milhares e milhares e milhares e milhares de gênios, cientistas, que estão fazendo descobertas tremendas, mas que são conhecidas apenas no seu meio ali, onde estão, aonde trabalham. Descobertas tremendas na área da biologia. Puxa, eu vi uma reportagem esses dias de um médico aqui do interior de São Paulo que descobriu lá uma proteína e que está combatendo o câncer. Ele já descobriu isso há 5 anos, ele se curou com essa proteína e até hoje ele não consegue fazer com que a Anvisa, né, que chama? A Anvisa autorize a fabricação desse produto. Por quê? Porque esse produto custa, se eu não me engano, um comprimido, R$ 4 ou R$ 5.
E o medicamento para câncer, ele estava falando, na mesma reportagem ele falou que tem um jogo de ampolas para câncer de garganta, que 4 ampolas custam R$80 mil. Então, qual é o interesse dos laboratórios de ter um produto desse sendo produzido, sendo fabricado? O homem é um gênio. Mostrou, ele simples, uma pessoa humilde, mas ainda não despontou. E fez uma descoberta tremenda. Mas Bill Gates, com a inteligência dele, conseguiu despontar. Agora, vamos fazer um paralelo entre os três? Né? Vamos fazer um paralelo entre os três. Primeiro, vamos comparar Gisele Bündchen e Schwarzenegger. Gisele conseguiu conquistar através da sua beleza. Mas o Schwarzenegger não tem nada de beleza. Vamos ser justos. Amém? O Bill Gates conseguiu através da sua... Mas o Schwarzenegger também não parece ser dos mais inteligentes. Pelo menos não sei nenhuma descoberta. Ele pode ser esperto, mas inteligente não. Mas ele conquistou através de quê? Da sua força. Cada um tinha uma qualidade. Mas a Gisele Bündchen, ela sofria bullying na escola. Ela era chamada de desengonçada, de ganso, de patinho feio. E hoje é um modelo de beleza no mundo inteiro. Porque ela não acreditou no que falavam para ela. Ela não acreditou. Agora, sabe o que essas três pessoas têm em comum? E é isso que eu quero chamar a sua atenção agora, porque isso é importante. Essas três pessoas têm em comum uma coisa. Alguém acreditou neles. Alguém viu a Gisele lá no interior do Rio Grande do Sul e falou, essa menina tem futuro. E trouxe essa menina e ajudou ela a despontar no ramo da moda. Alguém viu Schwarzenegger, falou, pô, esse cara é muito forte. Eu tenho que botar ele num cinema, porque de alguma forma esse cara vai despontar. Mas ele não sabia falar, ele não sabia representar, ele não sabia fazer nada. Quem assistiu o primeiro filme de sucesso dele, que foi o Conan, né? Ele era tipicamente o bárbaro. Mas alguém olhou para ele e falou, peraí, ele não sabe representar, ele não sabe atuar, ele não sabe fazer nada. Mas ele pode ser um bárbaro. E aquele filme lançou o Schwarzenegger para o mundo inteiro. Porque alguém viu alguma coisa que podia ser usado. E a mesma coisa o Bill Gates. Ou você acha que o Bill Gates tinha dinheiro para tocar o projeto dele adiante? Ou você acha que o Bill Gates era um gênio dos negócios? Não, ele era um gênio. Ele soube criar o produto. Mas ele não tinha conhecimento comercial para... O que ele ia fazer com aquele produto? Então, alguém investiu nele, acreditou. E até hoje, é o sócio dele, administrou esse negócio desde o momento em que foi lançado no mercado até hoje. Todos três tiveram alguém que acreditaram nele. E se você vier aqui para Gideão, você vai perceber uma coisa, porque todos conhecem a história, eu não preciso me alongar muito. Porque Gideão escolheu 300 homens, e com 300 homens ele destruiu um exército de 120 mil. Lembram dessa história? Está aqui, depois você vai ler. Mas antes dele fazer isso, alguém acreditou em Gideão. Amém? Quem acreditou em Gideão? O Senhor. Porque nem ele acreditava nele. Porque quando o Senhor diz que ele era valente e ele era valoroso, o que ele disse? O que? Eu? A minha família é a menor. Em outras palavras, a minha família é pobre, não tem importância nenhuma, eu não tenho berço. E na minha família eu ainda sou o menor. Porque na família a autoridade vinha sempre do patriarca, depois vinha dos filhos, o filho mais velho, que herdava tudo do pai, enfim, ele era o menor. Ou seja, na linha de sucessão ele era o último. Mas quando Deus determina, quando Deus escolhe, quando Deus olha e tira alguém para ser alguma coisa, e essa pessoa acredita no que Deus está mostrando e no que Deus está falando, essa pessoa vai longe. Quem foi tirado de trás de uma malhada de ovelhas, ou de carneiros, ou de cabritos, sei lá no deserto, para se tornar rei em Israel? Davi. Teve algum rei maior do que Davi? Quem acreditou em Davi? Deus. Porque o pai não acreditava. Porque quando Samuel foi lá para ungir um dos filhos de... Detalhe, nem Samuel acreditava. Porque quando Samuel começou a ver os filhos, ele falou, ô Senhor, é esse? Ó, esse é forte, esse é grande, esse é valente. Ô Senhor, é esse, é esse, é esse, é esse. E o Senhor não confirmou nenhum. E no final, aquele desdém, tem mais um aí.
Tem mais um. Então manda chamar. E quando Davi entrou, ele era o menor, o mais magrinho, né? Quer dizer, visualmente, ninguém dava nada por ele, nem Samuel, nem o profeta. Mas foi aquele que Deus escolheu. E eu pergunto para você, se não existe uma outra pessoa no mundo igual a você, por que Deus não pode ter escolhido você para alguma coisa? Por quê? Agora, tem uma outra coisa que eu aprendo lendo essa passagem, que também vai fazer diferença na sua vida. Porque uma vez que alguém acreditou lá no Schwarzenegger, acreditou no Bill Gates, acreditou na Gisele, eles sentaram e ficaram esperando? Não. Eles tiveram uma atitude. Isso é importante. Porque sem atitude, não adianta Deus acreditar em você. Não adianta Deus confiar em você. Se você não tiver atitude, você não vai mudar o estado da coisa da sua vida. Porque você é que pode transformar a sua situação na situação que Deus está te mostrando, aquilo que pode ser. E isso vem através da sua fé e da sua atitude. Se você não se mexer, ficar parado esperando, você também não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que ter atitude, uma vez que você detectou que Deus tem um propósito na sua vida, e que Deus pode e vai fazer algo na sua vida para mudar esse estado atual da situação em que você está passando, seja qual for, você precisa ter uma atitude em favor daquela visão, daquilo que Deus está te mostrando. Qual foi a atitude que Gideão teve? Deus falou para ele assim, vai lá e quebra o poste ídolo. E com essa madeira você vai fazer uma fogueira e você vai fazer uma oferta a mim. Gente, isso era para amedrontar mesmo. Porque o povo adorava o ídolo. E ele ia destruir aquela imagem, aquele ídolo que tinha sido construído pelo povo. E a coisa era tão perigosa que assim que o povo verificou e viu que aquilo tinha sido derrubado, o que o povo quis fazer? Quis matar Gideão. E o pai de Gideão, numa sabedoria tremenda, virou-se para o povo e falou assim, vocês agora vão lutar a causa de Baal? Se Baal é Deus, deixa que Baal se defenda. E aí o povo não teve coragem de fazer nada, mas ficou torcendo para Baal castigar a Gideão. Mas Baal não era Deus, o Deus verdadeiro estava do lado dele, o que eles podiam fazer? Amado, o Deus verdadeiro está do teu lado. E o ídolo que você às vezes está olhando, você precisa derrubar. Porque se você não derrubar esse ídolo, você não vai conseguir partir para a segunda etapa, que era a luta. Uma outra coisa que você precisa entender, e isso também é muito importante, é que você tem que identificar qual é esse ídolo. Amado, sabe uma coisa que às vezes acontece, já aconteceu comigo e acontece com qualquer um, é muito natural, de você admirar uma pessoa, é natural, e você projetar que o seu filho ideal era se fosse igual àquele, que o seu marido ideal, se ele fosse igual àquele, se a sua esposa ideal é se fosse igual àquela, que o seu carro ideal, se fosse aquele. Tudo para você ideal é uma imagem de alguma coisa que não te pertence e que pertence a alguém. Não é um sonho de alcançar algo por si mesmo, mas é aquela vontade de ter o que o outro tem, e isso é maligno, porque isso é inveja. E a inveja, além de não te trazer absolutamente nada, além de não te acrescentar absolutamente nada, ainda te rouba. Porque a inveja vai corroendo o teu coração de tal maneira que deixa você totalmente apático, sem forças para conquistar qualquer coisa, porque você se convence que, eu não posso ter aquilo porque aquilo já pertence ao outro, então eu me contento em não ter nada. Então você não tem o emprego que o outro tem, você não tem o carro que o outro tem, não consegue ser grato pelo que tem, e aquilo vai te paralisando, vai te fazendo mal. Esse sentimento é um sentimento que nós precisamos acabar com ele no nosso coração. Eu estou dizendo isso porque é natural a gente ouvir isso, inclusive de algumas pessoas. É natural. É natural as pessoas chegarem para você e dizerem que gostariam de ser ou gostariam de ter. Gente, Deus tem um propósito para cada um, diferente. Você nunca vai ser igual a A, B ou C, você vai ser você. E talvez pode ser até maior, ou pode ser até melhor, ou pode obter mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vai ser você.
Nada de comparações, nada de cópia. Deus é criativo, quem copia é o diabo. Deus é criativo, e Ele sempre tem algo novo para você. E é sempre de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Não existe uma receita para o sucesso. Porque, afinal de contas, o que é sucesso? O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim pode ser diferente do que é sucesso para você. Porque o sucesso está ligado também a expectativas. E muitas vezes, a expectativa de um corredor de Fórmula 1 qual é? De vencer a corrida. A minha expectativa enquanto motorista é só não tomar multa, que está sendo a coisa mais difícil hoje em São Paulo. Pois é uma expectativa. Se eu passar um mês sem tomar multa, eu obtive sucesso. Mas eu não ganhei uma corrida de Fórmula 1. Por que eu tive sucesso? Porque a minha expectativa era de não tomar a multa. Eu não sei se você está me entendendo. Qual é a expectativa para a sua família? Bom, você olha para uma pessoa, ele é um industrial, a indústria dele domina 80% do mercado brasileiro, o cara é bilhardário, mora num apartamento de 1.500 metros quadrados, uma cobertura nos jardins. Pô, você não vai ter essa expectativa, porque você não é industrial, você pode até se tornar um dia, mas você não é. Então, se a sua expectativa estiver dentro da sua realidade, não é porque você não mora na cobertura de 1.500 metros quadrados no jardim que você é mal sucedido morando na casinha que você conquistou. Estando satisfeito, estando feliz com aquela casa. As expectativas são diferentes de acordo com que você também vai evoluindo, vai crescendo, de acordo com que você também pode produzir. Então você tem que ter expectativas dentro da sua realidade, porque aí você fica feliz, você se sente feliz. Você vai dizer, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tenho uma boa esposa, eu tenho filhos educados, eu tenho a minha casa, ou eu posso pagar o aluguel da minha casa, eu tenho o meu carro para me locomover, ou não tenho ainda, mas estou buscando e conquistar mais essa bênção para a minha vida. Enfim, você pode se tornar uma pessoa de sucesso, independente do que o outro tem. As expectativas têm que ser diferentes, e você tem que viver dentro dessa realidade. E quando você alcança aquela realidade, e isso é importante, gente, isso é importante. Uma coisa que nos foi ministrado durante muito tempo, pelo menos eu que não nasci no berço evangélico, eu nasci no berço cristão, mas acredito que até mesmo as igrejas mais tradicionais cristãs, evangélicas, também fazem isso. Parece que para você ser uma pessoa de Deus, você tem que fazer um voto de pobreza. E isso não existe. Amados, tira isso da sua cabeça. Uma coisa é você ter o coração grato pelo que você tem. Amém. Isso é uma bênção. Se você tiver um coração grato pelo que você tem, gente, você pode ter uma lambreta, mas o seu coração é grato a Deus. Se você está feliz com aquela lambretinha, você pode contar que em pouco tempo, se no seu coração você desejar ter um carrinho, você vai comprar o carro. E se depois o seu desejo for outro, desde que você seja grato com aquilo que Deus está te dando. Não invejoso, mas coração grato. Mas o fato de ter um coração grato não significa que você tenha que se satisfazer sempre com aquele pouquinho. Eu ganho X por mês, mal dá para pagar as contas. Eu sou grato a Deus pelo meu emprego, mas eu tenho que almejar, conseguir conquistar algo melhor. Isso é da natureza humana. E Deus quer isso para a sua vida. Deus quer você prosperando, Deus quer você progredindo. Com um coração grato pelo que você tem, mas buscando progredir, evoluir. Isso é da natureza humana. Porque o que acontece conosco muitas vezes é que a gente se satisfaz com tão pouco. Às vezes nem tem o coração grato pelo pouco que tem, mas para demonstrar que tem um coração grato, você diz, eu sou satisfeito com o que eu tenho para mim já é suficiente. E não é satisfeito com aquilo, e não é grato por aquilo. Você está mentindo e está enganando a si mesmo. Só que você entra no que eu chamo de uma situação de conforto. Sabe o que é a situação de conforto? É aquela situação que não te dá trabalho para nada. Então, eu saio de casa às 7, trabalho até às 5, tenho lá o meu salário, não posso sair no sábado e domingo com a família para almoçar fora, ou jantar fora, porque o meu salário não permite, mas está tudo bem, eu também não vou procurar sair daqui. Então, ele tem lá uma posição no trabalho dele, e ele fica naquela situação de conforto, que ele diz, bom, hoje eu sou um vendedor, mas se amanhã eu for gerente, rapaz, eu vou ter que administrar esses vendedores, eu vou ter que cuidar disso aqui da empresa, eu vou ter que administrar isso, e às vezes eu vou ter que ficar depois do horário. Gente, não se engane, tem pessoas que não querem sair da sua situação de conforto, entre aspas,
mesmo estando insatisfeito com a posição atual de salário, porque não querem ter mais responsabilidade. É inacreditável como isso é da natureza humana, como as pessoas conseguem se satisfazer dessa maneira. Na minha empresa, eu tenho um rapaz que não tem curso superior, ele foi funcionário meu. Num determinado momento eu ofereci para ele, porque ele era muito bom, eu ofereci para ele, eu ia ajudá-lo, ele ia fazer todas as lojas, todo o sistema de ar-condicionado. Qual era a missão dele? Olha, nós vamos orçar no mercado, e o mercado vai cobrar, sei lá, 400 mil reais por esse serviço. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai contratar pessoal de dutos, você vai contratar pessoal que vai fazer a ligação da máquina, você vai contratar o pessoal da elétrica que vai fazer a ligação, você vai administrar a obra, e tudo que você economizar nessa obra, metade é seu. Gente, eu me surpreendi de ver como as empresas ganhavam dinheiro. Porque eu cheguei a pagar 550, 600 mil reais por um serviço, que pouco tempo depois eu estava fazendo por 400 e pouco tempo depois fazendo por 350. Porque o objetivo dele era crescer. Então ele ficava na obra de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, não tinha dia ruim para ele. Chegava no final da obra, 2, 3 meses, ele pegava 80, 100 mil reais, além do salário que ele tinha. Hoje ele tem uma empresa, mas ele se dispôs a fazer algo mais. E vocês pensam que foi só para ele que eu ofereci isso? Eu tenho um amigo meu de 20 anos, mais de 20 anos, 26 anos, que eu o conheço. Eu não vou dizer o nome, que um dia ele pode vir aqui. Engenheiro elétrico, um dos melhores que eu conheço, fora de série, que eu ofereci a mesma oportunidade para ele. Mas não adianta. Ele prefere ter o salário dele, o dinheirinho dele no final do mês, fazer o servicinho dele, mas não prosperou, não foi adiante, não assumiu mais compromisso e mais responsabilidade, porque sair da situação de conforto é isso. Não é trabalhar de segunda a sexta, naquele trabalhozinho que você pode fechar a gaveta na sexta-feira e na segunda-feira você abre a gaveta para ver se aquilo que você guardou ainda precisa ser avalizado ou visto, alguma coisa. Não, você precisa ter atitude. Ir, buscar, perseguir. E você precisa ter persistência. Porque se você tiver uma atitude, e na primeira dificuldade você para, e depois começa a retroceder, eu pensei que ia dar certo, mas parece que a coisa está difícil. E aí você quer retroceder. Também não funciona. E eu estou falando disso por experiência pessoal. Que eu não sei se eu já comentei aqui, mas quando eu abri a empresa em janeiro de 98, em dezembro de 98 eu quis fechar, e eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa assim, Ju, eu não consigo ser empresário. Não dá para mim. É só aborrecimento, só problema, as coisas não saem como eu quero, as coisas não estão dando certo, eu vou buscar novamente um emprego no mercado. Sabe o que a minha esposa falou para mim? Falei, olha aqui, nem que a gente tenha que comer sardinha, e se não tiver sardinha também não tem problema, a gente come arroz puro. Mas aí ele deu o nome lá de um primo dela, se o fulano de tal, que não tem a sua formação, que não tem a sua capacidade, que não tem o seu conhecimento, sustenta a família com aquela empresinha dele de interfone, você acha que você não vai conseguir sustentar a sua família com a empresa? Que isso, Luiz? Eu estava começando a retroceder, eu estava começando a ir para trás, mas aí eu tinha do meu lado uma pessoa que estava me incentivando. Então, um outro ponto importante, você precisa estar próximo a pessoas que vão te incentivar, que vão te ajudar. Não estou dizendo ajudar financeiramente, não, ajudar às vezes com uma palavra, de dizer assim, olha, eu acredito em você. E você vai olhar e vai dizer, puxa vida, se a minha esposa acredita em mim, como eu não posso acreditar em mim? E meus queridos, eu já estava na igreja desde 1991, a minha filha já tinha sido curada, olha o milagre que eu já tinha tido na minha vida, e naquele momento eu fraquejei. Eu quis voltar atrás, eu tive atitude, larguei um emprego muito bom, abri a empresa, mas na hora de perseverar um pouquinho mais, eu dei um passo atrás. E é interessante porque
nesse problema que eu vivi, que foi em dezembro, eu pude experimentar uma palavra que a gente lê muito, que a gente ministra muito, que a gente fala muito, mas às vezes a gente não vive essa palavra. Diz assim, basta para ver a glória de Deus. Em dezembro mesmo, antes do Natal, um cliente que eu já estava há um ano, desde o início do ano, visitando, e a gente não tinha perspectiva com esse cliente, ele me encontrou lá num determinado shopping, e ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fazendo a obra para a empresa tal. Só vocês que não me dão oportunidade, que eu já fui lá, já falei, você vai procurar o meu primo, Vicente, diz que fui eu que mandei, ele vai orçar com você a próxima obra que a gente tem. Essa pessoa chamava-se Oswaldo Siciliano Júnior. E o primo dele, Vicente Siciliano Júnior. E antes dessa empresa ter tido um problema que teve, em 2004, 2005, a minha empresa fez, de dezembro de 98, até eles serem vendidos para Saraiva, 90% de todas as obras que eles tinham. E eu estava pronto para parar. Naquele mês, eu tive essa conversa com a minha esposa, e naquele mês mesmo, quando ela me deu essa palavra de ânimo, e eu resolvi perseverar um pouco mais, eu tive um retorno. Às vezes, basta um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de esperança, um passo a mais, para você ver a glória de Deus na sua vida. Mas isso tem que ter a atitude e a perseverança. Até aqui, vocês estão entendendo o que Deus está querendo dizer para vocês, meus queridos? Deus tem um propósito maravilhoso na vida de vocês. Eu não posso aqui dar a solução para a vida de vocês, eu não posso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que talvez o inimigo, devido a tanto sofrimento, tanta luta que você tem passado, talvez a tua autoestima esteja tão baixa, que ainda não se transformou numa depressão. Ainda não se transformou numa depressão, mas está a um passo de se transformar numa depressão. E aí, quando a baixa autoestima se transforma numa depressão, a luta fica desigual. Porque aí você não tem ânimo para reagir para nada. E eu também estou falando de algo que eu também experimentei. Não é algo que eu estou dizendo da boca para fora porque alguém me contou. Eu vivi isso na minha casa. Porque eu conto muito que a minha esposa teve depressão, isso todo mundo já sabe, já cansei de contar isso. Mas o que eu não conto para vocês é que eu entrei em depressão. E na ocasião em que eu pedi licença aqui da igreja ao apóstolo Arles, eu estava em depressão de ver o estado da minha esposa. Amados, eu fiquei tão apático a tudo que estava acontecendo do meu lado, que para vocês terem uma ideia, a gente demitiu a empregada, porque a gente não queria ninguém em casa com a gente, era só eu e minha esposa, eu não queria ninguém em casa, ninguém. Não atendia telefone, não saía para lugar nenhum, era eu e ela dentro de casa. Eu acordava de manhã, ia limpar a casa. Limpar a casa. A casa estava sempre limpinha, arrumadinha, porque eu sabia que isso era uma coisa que a minha esposa gostava, mas ela não podia fazer, porque ela já estava num grau assim muito ruim, então ela ficava deitada. E eu ia, fazia a limpeza da casa, passava aspirador, passava o pano, limpava, e eu fiquei um ano assim dentro de casa, e ninguém sabia disso. Eu não ia buscar trabalho, eu não ligava para os amigos, eu fiquei totalmente, a minha autoestima estava tão baixa, que eu achava que não dava mais para mim continuar, a fazer mais nada. A Terezinha, se eu não me engano, em 2008, pediu que eu fizesse a reforma da loja dela. Amados, vocês não têm ideia da luta que foi minha, pessoal, para poder fazer, porque eu não tinha ânimo, eu não tinha disposição. Às vezes eu saía de casa para ir lá visitar a loja, porque a gente fazia a obra, era à noite, eu saía de casa, eu ia chorando da minha casa até o shopping. Chorando! Tal era o meu desespero e a minha vontade de estar em casa na cama. E eu tinha que lutar contra aquela depressão, porque eu tinha um compromisso com ela. E eu não podia falhar com ela. Então eu ia.
Uma vez a Terezinha me encontrou com a minha esposa lá no shopping, um dia que nós fomos à tarde, porque eu fui para um serviço que faltava a ser feito, eu fui contratar aquele serviço, marquei com a pessoa à tarde. Ela me viu com a minha esposa, ela se assustou. Quando ela olhou a minha esposa, ela não acreditou, que era a Ju. Lembra, Terezinha? Ela quase chorou de ver o estado da minha esposa, fora o meu estado. Eu estou dizendo isso, por quê? Porque eu sei que tem pessoas aqui que podem estar vivendo um momento de baixa autoestima e que está levando ela a essa situação de paralisia, de estar paralisado diante de uma dificuldade, sem forças para reagir, para lutar. E Deus está dizendo para você hoje que Ele pode mudar essa situação, mas Ele precisa que você saia do lagar, que você se disponha, que você busque forças aonde você não tem. Busque forças nele. E você consiga reagir a essa situação. Eu contei para vocês que em 2009, eu passando essa situação, um pastor me convidou para fazer uma campanha. Lembra? Eu falei isso aqui numa outra pregação. E eu falava assim, meu Deus, eu passando essa situação toda, né, deprimido, e alguém me convida para ir lá fazer uma campanha, mas o meu amor por Deus, pela obra de Deus, era tão grande que eu não consegui dizer não. Eu ia debaixo de pressão, aquela coisa que eu não queria ir. Mas ali Deus estava usando aquilo ali para me resgatar, para me curar daquele processo que eu me deixei ficar. Eu estava com uma baixa autoestima tão grande, achando que eu não fazia mais nada, não queria fazer mais nada, que eu não conseguia reagir, e a maneira que Deus encontrou foi aquela. Mas se eu digo não, e justifico, né? Olha, não estou bem, vamos deixar para uma outra ocasião, sabe o que ia acontecer? Eu não teria sido resgatado. Eu teria continuado, eu teria prorrogado o meu estado de depressão. E quem sabe você não está prorrogando o estado atual da sua situação. Quem sabe essa baixa autoestima já não está falando forte no teu coração e você está aceitando a situação que você está vivendo. E Deus está tentando te tirar dessa situação, te mostrando algumas saídas, te abrindo algumas portas, por mais pequeninas que possam parecer, mas através daquela primeira porta, talvez te resgatar e te tirar do lagar de uma vez por todas. Porque se você não reagir, o inimigo vai conseguir sobre você essa vitória, e daqui a pouco você não está vindo mais para a igreja, você não está testemunhando mais de Deus, e você começa a não acreditar mais. Você fica como Gideão estava. Deus, o que se fez de todas as maravilhas que o Senhor fez com esse povo? E por que agora estamos passando essa situação? Amados, o coração quebrantado é diferente de um coração, agora me faltou a palavra, mas não é abatido, porque o coração abatido é o coração quebrantado, mas é aquela coisa de você sempre estar reclamando, né? Sempre estar justificando o seu problema, colocando a culpa. Às vezes você coloca a culpa em Deus, às vezes você coloca a culpa em alguém, mas enfim, você nunca aceita que a culpa pode ser sua. Então, você fica ali, sabe, como sempre buscando uma resposta, uma justificativa para o que está acontecendo, sendo que você nunca assume que o que está acontecendo é por sua culpa. É pela falta de atitude, é pela falta de perseverança, é pela falta de fé, é pelo desânimo em que você se encontra, é o não reagir. Quantas pessoas procuram emprego e muitas vezes aparece lá uma porta, mas não é aquilo que a pessoa está procurando, e dali a pessoa acaba não aceitando aquela colocação, pelo menos para poder ter alguma função, ter alguma coisa, se sentir útil, e através daquela porta, às vezes pequena, é que pode estar vindo algo grande. Isso aconteceu na minha vida 2 vezes. 2 vezes. Quando eu estava procurando emprego, isso em 1997, eu tinha saído, eu trabalhava como gerente de uma loja de material de construção com meu tio fechou a loja, eu saí. E aí eu fiquei deprimido, para variar.
né, triste, abatido. A minha esposa, como sempre, foi lá, comprou um jornal, trouxe e falou, ó, vamos procurar emprego. Falei, então tá bom, já que o jornal está aqui, vamos procurar emprego. E aí tinha uma vaga, uma empresa que era nova no Rio de Janeiro, já era conhecida em São Paulo, estava se abrindo filiais no Rio e estava contratando assistente de vendas. Eu falei, bom, eu sou engenheiro, mas já trabalhei com vendas, então vou lá aceitar a colocação de assistente de vendas. E durante a minha entrevista, eu falei, eu sou engenheiro e tal. Ele falou, mas você não preferiria trabalhar na sua área? Eu falei, pronto, perdi o emprego, né? Porque ele vai dizer que eu estou aqui só como é um trampolim, né? Ele vai ficar aqui como assistente, a hora que aparecer outra coisa, ele... Não é verdade? Aí eu pensei rapidinho, falei para ele assim, olha, querer, eu quero. Mas, nesse momento, eu preciso trabalhar. Então, essa colocação, para mim, vai satisfazer a minha necessidade. E o salário satisfaz a minha necessidade. E ele pegou e falou assim, tá bom, então eu vou te contratar, mas não como assistente de vendas. Você vai ser assistente de expansão. E foi nessa empresa, como assistente de expansão, que eu fiz a minha carreira e cheguei até a diretoria, em 11 anos. Gente, era assistente de vendas, eu era engenheiro, eu podia dizer, sou engenheiro, o quê? Vou trabalhar de assistente de vendas. Mas nos anos 80, emprego de engenheiro não tinha. Estava terrível o mercado. Então isso aconteceu comigo. E quem sabe não pode acontecer com você? Você diz, mas eu sou um advogado, por que eu vou lá na empresa para aceitar um cargo disso, ou daquilo outro? Às vezes é aquela porta que Deus mostra que parece ser tão pequenininha, porque a porta geralmente é estreita mesmo, né? A porta era estreitinha, mas como ficou larga depois que eu cruzei aquela porta? E eu tive uma surpresa, porque assim, eu contava com aquele salário, eu fui ganhar até um pouco mais do que eu ia ganhar, e aí eu não conhecia, nunca tinha trabalhado em empresa grande, então você recebe um monte de benefício, aí tinha plano de saúde, tinha ticket de refeição, tinha mais não sei o quê, eu falava, caramba, que coisa boa, que coisa bacana. Então, é assim que muitas vezes a oportunidade aparece, você às vezes mostrando até um pouco de humildade, saindo daquela posição que você tem, aceitando alguma coisa, mas ali Deus vai te honrar, porque Ele não vai te desamparar. Então, fique atento às oportunidades, fique atento às portas que se abrem diante de você. E lá foi Gideão, obedecer a palavra de Deus. Agora, qual é a palavra de Deus para você essa manhã? Eu não sei, se eu teria que ficar aqui, pelo menos 2 dias, conversando com cada um, para saber o que cada um está passando. Mas, geralmente, os problemas se resumem em 3 ou 4 áreas. O problema pode ser de saúde, isso é uma área. O problema pode ser emocional, o problema pode ser financeiro, não é verdade? E, enfim, emocional também tem a parte do relacionamento, né? Tem pessoas que às vezes têm um relacionamento, aquele relacionamento não dá certo, e a pessoa fica, nossa, tão triste, ela fala assim, nunca mais eu quero saber de me relacionar com ninguém na minha vida. Mas por quê? Porque aquele relacionamento não deu certo? Será que começou certo? Será que, foi colocado diante de Deus? Será aquela vontade de Deus? Porque também tem muito isso, né? Às vezes a gente é teimoso, a gente sabe que não era para proceder daquela maneira, mas a gente insiste. Eu vou contar uma coisa para vocês interessante. Porque quem me ouve falar assim, parece que eu sempre tive uma baixa autoestima. E pelo contrário, na verdade, eu sempre fui extremamente, uma pessoa assim, sempre, não era cristão, mas eu sempre acreditava que tinha o melhor para mim nessa terra. Eu tinha isso no meu coração, eu acreditava, ainda que eu botasse uma figuinha aqui no pescoço, não importa. Eu esperava sempre o melhor para mim. O que eu recebi de bullying na escola, porque eu era muito alto, muito magro, pesava 78, 79 quilos, meu Deus, mas o que eu recebia de bullying, nunca me traumatizou aqueles bullying que eu recebi. Nunca me traumatizou. Sempre encarei numa boa. Eu sei que com 19 anos eu cheguei numa agência do Bamberinos para fazer uma transferência lá que meu pai tinha pedido e eu vi essa moça que está aqui. Gente, não, mas vocês não sabem. Vocês não têm ideia do que essa moça era com 20 anos de idade. Vocês não têm ideia. Era muita areia para o meu caminhão. O rapaz que estava comigo, meu amigo Marcinho,
Depois que nós saímos da agência, eu falei com ele, eu falei, nossa, você viu que menina linda? Ele, maravilhosa. Eu falei, cara, eu tenho que conquistar essa menina. Eu falei, Luiz, esquece. Esquece, rapaz. A menina trabalha no banco. Há 30 anos atrás, ela já trabalhava. Eu não trabalhava, eu só estudava. Estava na faculdade ainda. Molecão de tudo. Molecão de cabeça, molecão de tudo. E ela não, já tinha aquela postura, né? Parecia uma executiva, era assistente da gerência, sentava ali na gerência. Meu Deus do céu. Mas eu falei, não, eu tenho ela tem que ser minha esposa. Eu levei 6 meses insistindo, batendo na mesma tecla ali, 6 meses, e ela nada. Eu nem me importava com a minha aparência. E olha que nessa época, eu ainda não sabia que as mulheres não eram atraídas pelo olhar. Eu achava que era igual o homem olhava, bonita, gostava. E eu achava que a mulher também ia olhar para um homem todo bonitão e ia gostar. Eu não sabia nessa época, depois que me contaram isso, né, de que não, as mulheres são conquistadas pelo ouvido, né? Uma pessoa agradável, uma conversa sadia, um cavalheirismo. Isso ainda funciona. Vocês, meninos, que sabe, ainda funciona, hein? Cavalheirismo funciona. Aquele moço ali conquistou a minha filha, ele abria a porta do carro para ela entrar no carro. Nos dias de hoje. Não foi bobo, não, ele foi esperto. E eu insistia. Quando eu consegui sair com ela pela primeira vez, uma semana depois ela disse para mim assim, olha, Luiz, não dá, eu tentei, mas sei lá, eu não sinto nada por você. Eu falei, sem problema. Mas, pô, olha, a conversa mais antiga que existe na face da terra. Vamos ser amigos. Qual o problema? Você está sozinha, não está? Eu também estou. Vamos ser amigos, a gente sai, a gente conversa, a gente janta. Aí peguei ela e levei para jantar. Num restaurante Ritz, todo bonitão e tal. Sentei lá com ela, conversamos, contei minhas piadinhas. Eu adorava contar piada. Eu era engraçado. Isso eu tinha, essa qualidade eu era muito engraçado. Essa menina ria o tempo todo. Não sei se ela ria de mim ou das minhas piadas, mas ela ria o tempo todo. O tempo todo ela ria. Resultado, 32 anos casado. Mas se eu tivesse uma baixa autoestima, eu já ia olhar e ia dizer assim, não, eu gostei muito dela, mas não dá. É muita areia para o meu caminhão. Eu não ia me aproximar, eu não ia conversar, e hoje eu não seria feliz. O que eu quero dizer com isso, até com um pouco de brincadeira, que às vezes a falta de atitude te paralisa e te faz perder algo especial que Deus preparou para a sua vida. Ela foi a mulher que Deus preparou para estar do meu lado, e todas as vezes que eu tive dificuldades, sabe, sempre foi ela que me ajudou, que me levantou, que me incentivou, que acreditou em mim, e vamos. E isso faz toda a diferença. O que no relacionamento mesmo de vocês, né? Às vezes uma baixa autoestima da esposa pode estar prejudicando o relacionamento, e às vezes o marido não entende o que está acontecendo com ela. O que está acontecendo com ela? Que está precisando você de vez em quando ir lá, cobrir, dar um beijinho no rosto de boa noite, fazer um cafezinho. Falei, vem tomar café comigo, meu amor. Sabe, coisas tão simples, mas que vão levantar tanto a autoestima, porque a mulher tem um negócio chamado hormônio que é um terror. É um terror. Ela muda de humor muito rápido. E aí você fica, mas o que é? Não estou entendendo, porque... Não tem que entender, esquece. Está com mau humor? Tá bom, vem cá, vamos conversar, vamos... Sabe, baixa autoestima atrapalha tudo. E vocês têm que reagir contra isso. E quem tem hoje um negócio, quantas pessoas aqui têm um comércio, ou um negócio, uma empresa, são empresários, seja microempresário, médio, enfim, quantas pessoas têm uma empresa hoje? O que nós ouvimos hoje do mercado é que a situação está difícil. É verdade ou não é? Está difícil. Mas está difícil só para nós? Está difícil para todo mundo. Não é verdade? Então, vamos usar o que a gente tem ao nosso favor. Comece a colocar diante de Deus e buscar, Senhor, me dá uma estratégia. Uma estratégia. Não precisa buscar ninguém primeiro. A primeira coisa, busca o Senhor, me dá uma estratégia. O que eu posso fazer no meu negócio para fazer com que ele melhore?
pode ser que Deus até fale para ele assim, muda o seu negócio, vende esse e faz isso. Ou pode ser, olha, procura um especialista aqui, porque você também na multidão de conselhos, você pode encontrar a sabedoria. E você vai conversar com uma pessoa, vai conversar com outra, mas não para chorar, para lamentar, não, para buscar uma solução. Olha, estou passando essa necessidade, puxa, o que você acha que eu posso fazer? Olha, eu não tenho ideia do que você pode fazer, mas eu conheço uma pessoa que lida com isso. Você não quer conversar com ela? Eu te apresento, ligo para ela. Sempre vai ter alguém que vai dar um caminho para as coisas. E essa pessoa pode te orientar. Imagina quem trabalha com importação, hein, Ricardo? Quem trabalha com importação, que maravilha, né? Está maravilhoso o mercado, né? A R$4 o dólar, imagina, a pessoa... Eu tenho um amigo meu, o José Otávio, estava conversando com ele na semana passada. Hoje, ele podia estar se tornando um dos maiores empresários em venda de motocicleta. E, ao contrário disso, ele fechou o negócio. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que aconteceu. Ele importava uma moto da China, de 50 cilindradas, que não precisa de carteira de motorista nem placa. Então, o Nordeste inteiro estava comprando essa moto. Ele era o representante nacional dessa marca chinesa. Montou a primeira loja em Recife, comprava a moto por $500, pagava $500 de taxa, $1.000. Na época, o dólar era R$1,90, R$2. Ele vendia essa moto, na ocasião, por R$4.600. Ele ganhava o dobro. Ele conheceu um empresário muito rico em Recife, porque ele também tem uma construtora, o sobrinho dele é engenheiro e também trabalha com obras. Então, através das obras, ele conheceu esse empresário. Falou do negócio para esse empresário topou na hora. Eles estavam fazendo um projeto para abrir 60 lojas em 5 anos no Brasil. Iam arrebentar. Aí, o governo, antes do dólar disparar, o governo, em janeiro ou fevereiro do ano passado, baixa a seguinte lei. Agora, moto de 50 cilindradas precisa de licença, emplacamento e carteira de motorista. O mercado para esse tipo de moto é daquele funcionário que trabalha e que vai rodar 50 km com 1 litro de gasolina e vai com aquela motinha para o trabalho e vai economizar. Ele não vai tirar licença, ele não vai pagar licença, ele não vai tirar carteira, ele nem tem tempo para isso. Era o funcionário, era o peão, era o servente, o ajudante, a empresa dele, todos os funcionários dele tinham essa motinha, que ele vendeu financiado para poder ajudar os funcionários. E aí o governo baixa essa lei. Por quê? Lobby das grandes empresas, óbvio. Descobriram, falaram, olha, isso aqui vai uma concorrência muito grande para a gente. E logo em seguida, em julho, o dólar dobra de preço e vai para R$4. Acabou o negócio dele. Mas você pensa que ele desistiu do sonho? Não, tá bom, estou fechando a minha loja de moto. Mas nós estamos fazendo junto uma obra lá em Maceió, porque ele fica em Recife, está próximo. Ele diz, Otávio, você quer me ajudar? Quero, estou aí. Sexta-feira, nós tínhamos uma concretagem para fazer nessa loja de madrugada. Você sabe quem foi para essa loja fazer essa concretagem? Quem foi lá? Ele. Pô, mas o cara era empresário, tinha loja, né? Mas, cara, não tem tempo ruim para ele, não. O que tiver, ele faz, ele está lá. E a gente vai fazer essa obra, vai economizar, porque não precisamos botar um engenheiro, porque ele está lá, ele que está tocando essa obra, e no final ele vai receber uma metade do lucro. Pode ser 100, 200 mil, não sei, mas ele vai receber. Então, para ele, não tem tempo ruim. Não é porque eu era um empresário que ia me tornar multimilionário com um negócio que não deu certo que eu vou desanimar. Não. Ele briga, ele não tem tempo ruim, não tem serviço ruim para ele. Então, pessoas assim nunca ficam desamparadas. E ele não é cristão. Ele não é cristão, mas é uma pessoa que tem uma garra, que não desiste, que não desanima. Ele teve que fechar um negócio, mas ele falou assim, mas vai ter uma outra oportunidade. Negócios, ele fala assim, negócios sempre vão existir. Então, na hora certa, eu vou encontrar um outro negócio para abrir, para fazer. Ele é muito dinâmico nessas coisas. Eu estou contando tudo isso para animar você a não se ficar paralisado diante das dificuldades. Sabe, não é uma coisa natural uma pessoa estar procurando emprego 2, 3 anos. Desculpa, não é natural. Me desculpe. Tá, se tem alguém aqui que está há 3 anos procurando emprego e fala assim, mas você não sabe a dificuldade. Não, me desculpe. Me desculpe. Me desculpe.
O menino hoje que trabalha comigo, está fazendo um curso de técnico de segurança, ele tem 2º grau completo, ele está trabalhando no escritório como administrativo, está ganhando perto de R$2.000, começou a trabalhar comigo como servente de obra, porque não tinha outra vaga na empresa, ele aceitou ser servente de obra. Aí que eu fui descobrir que o menino tinha formação, era estudioso, era inteligente, tirei ele da obra, botei ele no escritório, porque eu não sou bobo. Mas eu só pude conhecê-lo porque ele foi trabalhar como servente de obra. E as pessoas falavam, olha, o fulano é inteligente e tal. E, sabe, meu filho trabalhando nas obras, vendo o menino, falou, poxa, peraí, vem cá. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer outra coisa. Servente de obra. Não estou dizendo que você tem que ser servente de obra, não é isso. Mas, cara, se você está procurando uma colocação há 3 anos e não está conseguindo dentro da sua área, amigo, vai fazer outra coisa. Que ali, de repente, você vai encontrar um caminho que vai te direcionar para aquilo que você quer. Não tem que esnobar serviço, não tem que esnobar emprego. Você tem que trabalhar. É isso que você tem que fazer. Agora, poxa, a pessoa, pastor, ora por mim. Eu falei, estou desempregado. Há quanto tempo? 3 anos. Eu falei, amado, eu não tenho que orar para você. Eu tenho que falar para você que você tem que tomar um pouco de tenência na sua vida, deixar de ser preguiçoso e honrar as tuas calças e vai procurar emprego, rapaz. Que isso? Mas não é verdade? Poxa. Não tem essa de você não sabe a minha situação. A sua situação deve ser ótima, porque você não trabalha. A situação deve ser maravilhosa, porque eu não consigo ficar sem trabalhar. Não consigo. Vai faltar em algum lugar, vai faltar dinheiro. Então, meu amado, sei lá, vai trabalhar de corretor, vai... Trabalho tem. Agora talvez menos. Mas há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, tinha de monte. Eu procurava pessoas para trabalhar e não conseguia. Não achava, gente, não achava, era incrível. Precisava de um pedreiro, 2 pedreiros, não tinha, carpinteiro não tinha, o mercado estava... Agora não, agora você já encontra. Então agora vai ser mais difícil, porque agora você vai concorrer com quem tem disposição para trabalhar, e você está enferrujado, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas aí, ó, tem um lá em cima que pode te ajudar. Amados, o que eu quero dizer para vocês, Gideão teve a sua baixa autoestima sarada, curada. Quando ele viu que Deus confiava nele, ele falou, não, se Deus confia em mim, eu não posso decepcionar a Deus. Eu não posso. Ele foi com medo, é natural que você sinta medo, ele sentiu medo. Eu também senti medo. Quando eu retomei as obras e comecei a trabalhar, eu sentia muito medo. Eu achava que não ia dar certo, eu achava que eu não ia conseguir entregar as obras. Aí minha esposa falava para mim assim, se Deus fez o mundo em 6 dias, você não consegue fazer uma obra em 2 meses? Em 3 meses, rapaz, para com isso, vamos lá, sempre me incentivando. Mas dá medo, a baixa autoestima te deixa com medo, e o medo paralisa, é terrível. Então você vai ter medo sim, vai. E vai ser difícil no começo, não vai ser fácil não. O caminho é duro, é árduo, por isso que tem que persistir, tem que insistir, porque não é brincadeira não, não é para qualquer um. Mas o que eu quero te dizer é que Deus vai abençoar você. E você vai poder chegar aqui, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, e dar o seu testemunho do que Deus fez quando você resolveu tomar uma atitude, de que você resolveu mudar a sua história, de que você realmente, às vezes, abriu mão de uma coisa que não estava correta, para depois entrar em linha e fazer aquilo que... E não se engane, não é dízimo e oferta que vai fazer o teu negócio prosperar, não. Não é isso que vai fazer. Eu vou lá, dou o dízimo e Deus vai prosperar a minha empresa. Não é assim que funciona. Se não tiver atitude, se não tiver zelo, não adianta. Não adianta. Deus não está à venda. Ele não está aqui para vender para você uma cartilha através de dízimo. Dá sua oferta, dá seu dízimo, está aqui a cartilha, você vai ser bem sucedido. Não é assim. Faz parte da bênção, sim. Mas dízimo e oferta tem que ser dada com o coração grato. Gratidão a Deus. Eu cito aquilo que Jacó fez, porque Jacó, para mim, nesse ponto, ele foi um exemplo. Senhor, eu vou lá, e eu vou fazer. E se o Senhor fizer, e se o Senhor me prosperar, e se o Senhor me conceder, eu, a partir daquele momento, vou dar daquilo que eu tiver. Ele não tinha nada para dar, ele ia dar o quê? Mas ele tinha um propósito, que ele ia conquistar, que ele ia ser um vencedor. E no momento em que ele fosse um vencedor, o que ele faria? Ele daria a Deus, como oferta de gratidão. É isso que faz a diferença. Oferta de gratidão, e não aquela oferta que você dá, não, porque Deus precisa me abençoar, eu vou dar então porque Deus me abençoa. Não, oferta é gratidão a Deus, pelo que Ele tem feito na sua vida. Mas Ele não tem feito nada, então comece a se mexer. A atitude tem que ser sua, pessoal, não tem uma outra maneira. Amém?
Eu queria pedir perdão, porque às vezes eu continuo sendo prolixo, continuo falando mais do que devia, e às vezes falando coisas que eu não devia. Mas, amados, no meu coração, vocês podem ter certeza, o que eu mais quero é ver cada um aqui nessa igreja dando um testemunho forte do que Deus fez na vida de vocês. Chega de ouvir testemunho alheio, cada um de vocês tem que ter um testemunho pessoal do que Deus fez, e se você crê nisso, você vai ter um testemunho pessoal, cada um de vocês, em qualquer área da vida de vocês que vocês precisem. Amém? Amém. Bom, nós estamos terminando. E eu queria perguntar para vocês se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Para explicar o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é apenas fazer uma confissão, dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador na minha vida. No momento em que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você se torna filho de Deus, isso é palavra do Senhor. E você se torna herdeiro da vida eterna. Então, se tem alguém no nosso meio que ainda não teve a oportunidade de orar assim, dizendo: Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador na minha vida, até crê em Jesus, mas ainda não teve a oportunidade de fazer essa oração, e gostaria de fazer essa oração esta manhã, eu queria só que você levantasse a mão aonde você está. E se você levantar a sua mão, eu vou orar por você, para que você possa receber a esse Deus Todo-Poderoso. Amém, irmã. Que Deus abençoe. Tem mais alguém no nosso meio? Amém. Que Deus abençoe. Tem aqui que gostaria